esse aposto. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Estamos iniciando, né, esse curso de Administração Financeira e Orçamentária, Orçamento Público, enfim. As bancas denominam uma banca que coloca de Administração Financeira e Orçamentária, outras bancas colocam somente Orçamento Público, né, outras Orçamentos e Finanças Públicas ou ainda Direito Financeiro. Não importa, né, o título que a banca colocar na disciplina, o que vale é que nós vamos estudar orçamento público e planejamento público com foco, né, na Universidade de Brasília. Bom, nós vamos começar, logicamente, do início e vamos tratar, nesses primeiros exercícios que nós resolveremos aqui, dos princípios que circundam o tema orçamento público. Como a gente sabe, os princípios, né, eles representam a interpretação doutrinária ou a interpretação dos dispositivos do texto da Constituição, né, quanto às normas que regem o tema orçamento público. Então vamos lá, vamos começar do início com essa questão do concurso de agente da Polícia Federal de 2014, Banca Universidade de Brasília. Então, questão 1. Segundo o princípio orçamentário da universalidade, ao Poder Executivo é permitido realizar quaisquer alterações de receita ou de despesa sem prévia autorização parlamentar. Bom, a gente tem dois comentários básicos a se fazer aqui. Um é sobre o próprio conceito, né, do princípio da universalidade, e o outro é o que a questão, né, ela propõe sobre o conceito do princípio da universalidade. Bom, primeiro, segundo o princípio da universalidade, o orçamento público ele deve conter todas as receitas e todas as despesas do poder público. Tudo bem? Ele não se confunde com o princípio do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto, ele coloca que as receitas e as despesas devem constar no orçamento sobre seus valores totais. O princípio da universalidade ou da totalidade significa que no orçamento público todas as receitas do Estado devem ser previstas e todas as despesas a serem executadas devem ser fixadas. Em outras palavras, ele não pode deixar de prever uma determinada receita para que o orçamento seja subestimado, né? Ou ainda apresentar despesas no orçamento que não serão executadas, tudo bem? Ou despesas que não correspondam à realidade, é isso, né? Mas se ele for executar determinada despesa no próximo exercício, com pessoal, com manutenção, essa despesa tem que estar no orçamento. E todas as receitas que vão financiar, né, as respectivas despesas também devem estar no orçamento. É isso. Universalidade, então, né, significa o quê? A universalidade significa que o orçamento ele deve conter todas as receitas e todas as despesas do órgão público devem estar presentes na Lei Orçamentária Anual. Tudo bem? Agora, a segunda parte da questão coloca que, segundo o princípio orçamentário, é permitido realizar quaisquer operações de receita ou de despesa sem prévia autorização parlamentar. A autorização parlamentar, ela tem a ver com o princípio da legalidade, ou seja, o Poder Executivo, ele não pode executar nenhuma despesa, tudo bem? Ou ainda realizar receitas públicas, né, sem prévia autorização orçamentária, ou seja, a execução da despesa que se dá, logicamente, a partir da aplicação de uma receita pública, só pode ocorrer por autorização, né, do Legislativo, com a participação do Legislativo via lei. Tudo bem? Então, a segunda parte tem a ver com o princípio da legalidade, não da universalidade. Por isso esse item está errado. De acordo com o princípio da exclusividade,
é vedado ao Poder Executivo incluir na lei orçamentária anual autorização para a contratação de operações de crédito. Olha só. O princípio da exclusividade, ele coloca o seguinte, que o orçamento não pode tratar de outra matéria que não tenha natureza orçamentária. Ou seja, pelo princípio da exclusividade, no orçamento público, todos os dispositivos só podem tratar de matérias que tenham a ver com a previsão de receita e com a fixação de despesas. Mas existem exceções previstas no texto constitucional. Que exceções são essas, né? Exceções à exclusividade, né? Exceções ao princípio da exclusividade. A primeira exceção ao princípio da exclusividade é que a LOA pode conter uma autorização, né, para abertura de créditos suplementares. Então, autorização para, vamos lá, abertura de créditos suplementares. É a primeira exceção. A segunda exceção, ela pode conter autorização para abertura, né, para contratação de operações de crédito. O conceito de operação de crédito ele foi estendido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A operação de crédito hoje ela não é entendida somente como a realização de empréstimos junto a uma instituição financeira. Não, tudo bem? Vai além disso aí, né? A operação de crédito ela inclui por exemplo, a aquisição financiada de bens públicos. Tudo bem? A aquisição financiada de bens, o poder público financiou um bem, né? Essa aquisição financiada de bem é considerada uma operação de crédito, por isso ela tem que ser registrada como receita. Lógico que vai ter uma contrapartida, né? No ativo, em outro item do ativo. Mas sem entrar nesse detalhe da contabilidade pública, a autorização para a contratação de operação de crédito também é uma exceção ao princípio da exclusividade. E a terceira exceção ao princípio da exclusividade é a contratação, a autorização na LOA, né, para a contratação de ARO, antecipação de receita orçamentária. Então, pelo princípio da exclusividade, né, o poder público ele só pode tratar na LOA sobre previsão de receitas e fixação de despesas. Quais são as exceções? As exceções são autorização na própria LOA para abertura de crédito suplementar, para contratação de operações de crédito e para contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Voltando aqui na questão. De acordo com o princípio da exclusividade, é vedado ao Poder Executivo incluir na lei orçamentária anual autorização para a contratação de operações de crédito. Certo ou errado? Errado. Como a gente acabou de ver, a autorização para a contratação de operações de crédito é uma exceção ao princípio da exclusividade. Ou seja, a LOA pode conter lá um artigo 3º, fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito até o limite de tanto. Tudo bem? Então, isso pode estar previsto na LOA, como exceção ao princípio da exclusividade. A atividade financeira do Estado, caracterizada pela presença constante de uma pessoa jurídica de direito público, tem como principal finalidade a arrecadação de recursos. Olha só, a atividade financeira do Estado ela envolve um conjunto de atividades, né? Ela envolve tanto a receita pública, quanto a despesa pública, quanto o crédito público, quanto o orçamento público. A atividade financeira do Estado, né, ela pressupõe a aplicação de recursos públicos pelo Estado ou por pessoas jurídicas de direito privado que recebam recursos públicos para executar determinados programas de governo. Tudo bem? Então, a atividade financeira do Estado, ela não pressupõe a presença constante de uma pessoa jurídica de direito público. Até porque pessoas jurídicas de direito privado
podem executar despesas públicas e aí vão ficar sujeitas às normas que se regulam a atividade financeira do Estado. Por exemplo, uma empresa pública prestadora de serviço público considerada dependente. Uma empresa estatal dependente, né, uma empresa de limpeza urbana, por exemplo, que dependa, né, uma empresa controlada pelo poder público, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que recebe recursos do Tesouro para financiar as suas despesas de custeio, ou então de capital, né? Essa empresa estatal, como ela utiliza recursos do Tesouro para financiar os seus serviços, mesmo sendo de direito privado, ela vai ficar sujeita às normas do direito financeiro, né, que regulam a atividade financeira do Estado? Sim. Ela fica sujeita às normas da Lei 4320? Sim. Ela fica sujeita às normas da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal? Sim. Então, dizer que a atividade financeira do Estado é caracterizada pela presença constante de uma pessoa jurídica de direito público, está errado. Tudo bem? O princípio orçamentário da legalidade é estabelecido pela norma constitucional, segundo a qual é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Serão ressalvadas, porém, as operações de crédito autorizadas com finalidade precisa mediante créditos suplementares ou especiais, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Bom, vamos lá. O princípio orçamentário da legalidade é estabelecido pela norma constitucional, segundo a qual é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Olha só. Primeiro, pelo princípio da legalidade, né, todas as despesas que forem realizadas pelo poder público, né, e operações de crédito devem ser autorizadas por lei. Que leis são essas? São as leis do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, ou as leis especiais, né, que autorizem a alteração dessas normas, desses dispositivos legais, do PPA, da LDO e da LOA. Por exemplo, atende ao princípio da legalidade inserir uma nova despesa no orçamento via uma lei de crédito especial. Tudo bem? Então, isso é o princípio da legalidade, né? A vedação, né, a realização de operações de crédito que excedam o montante da despesa de capital, isso está previsto, né, na Constituição Federal, no artigo 65? Está sim, mas isso a norma segundo a qual, né, é a norma constitucional que fundamenta o princípio da legalidade? Não, não é isso. Essa é a chamada regra de ouro, né, previsto no texto constitucional. Por isso, esse item está errado. Muito bem. Uma empresa operou com embarcação própria, sem as condições técnicas operacionais necessárias, razão por que foi autuada pela ANTAQ, devendo pagar multa de 50 mil. Considerando essa situação hipotética, jure os itens subsequentes com base nos princípios orçamentário e na receita e despesa pública. Em razão do princípio da universalidade, o valor recebido referente à multa aplicada pela ANTAQ somente será registrado como receita do exercício corrente se houver previsão dessa multa na Lei Orçamentária Anual. Olha só. Embora o princípio da universalidade, né, ele coloque que todas as receitas e todas as despesas devem constar na LOA, é lógico que durante a execução do exercício podem ocorrer fatos que gerem a arrecadação que não estava prevista na LOA. Um exemplo é esse, da aplicação de uma multa. Não dá para saber que o administrado vai cometer uma infração e que aí o poder público vai multar aquele administrado naquela situação específica, tudo bem? E com isso vai gerar uma nova receita para o Estado. Não dá para saber, então não tem como prever. Da mesma maneira como não existe como o gestor prever que uma determinada empresa vai fazer uma doação a um órgão público. E aí os valores dessa doação ele não vai arrecadar porque não havia previsão na LOA? Ao contrário, vai arrecadar sim. Então, receitas de multa, receitas de doação, mesmo que elas não estejam previstas, né, e dificilmente estarão previstas na LOA, porque não tem como prever,
essas receitas devem ser, não só apenas devem, como deverão ser arrecadadas pelo poder público. Tudo bem? E vão integrar o orçamento. Por quê? Porque elas vão gerar, naquele exercício em que ela foi arrecadada, um excesso de arrecadação. Aí esse excesso de arrecadação pode ser utilizado pelo poder público para inserir, né, para financiar um crédito adicional. Tudo bem? Então, ele não apenas deve arrecadar, pode, né, como ele deve arrecadar esses recursos, e sim. Tudo bem? Então, esse item, de novo, está errado. Caso determinada entidade pública registre a receita total arrecadada é maior que a despesa total realizada, o princípio do equilíbrio orçamentário terá sido descumprido. Olha só, pelo princípio do equilíbrio, o princípio do equilíbrio estabelece o seguinte, que o total das receitas que forem estimadas na LOA, então, as receitas estimadas, elas podem ter um valor maior ou igual àquele estabelecido para as despesas. Então, é possível que as receitas estimadas tenham um valor maior ou igual ao das despesas fixadas. O equilíbrio em si, ele é alcançado quando as receitas fixadas são iguais às despesas, né? As receitas estimadas são iguais às despesas fixadas. Lógico, aqui eu tenho um equilíbrio, né? Mas pode acontecer, por exemplo, da LOA ter sido enviada ao Poder Legislativo, ele inseriu emendas ao projeto de LOA, essas emendas foram votadas, vetadas pelo Poder Executivo, e aí, como houve veto ao projeto de lei orçamentária, aquelas despesas foram reduzidas, as dotações foram reduzidas, e aí nós teremos receitas superiores às despesas. Tudo bom? Decorrente de quê? De veto do Poder Executivo, as emendas que foram apresentadas, por exemplo, pelo Poder Legislativo. Isso aqui fere o princípio de equilíbrio? Não. O que não pode, o que fere o princípio de equilíbrio, nós temos essa situação aqui, olha. As despesas superando as receitas. Isso aqui não pode. Não pode. Tudo bem? Então, voltando ali na questão. O princípio caso determinada entidade pública registre receita total maior que despesa total, receita maior que despesa, né? Receita arrecadada maior que despesa total realizada. O princípio do equilíbrio orçamentário terá sido descumprido. Errado. Errado. O princípio do equilíbrio vai ser descumprido se, né, ao estimar ou ao executar o orçamento, as despesas realizadas superarem as receitas realizadas. Aí sim eu teria invadido, né, o princípio do equilíbrio. Por isso esse item está errado. O princípio da anualidade determina que o orçamento de cada um dos entes da federação deve ser elaborado e encaminhado ao Poder Legislativo no ano anterior ao de sua execução, né? O princípio da anualidade orçamentária determina que o orçamento de cada um dos entes da federação deve ser elaborado e encaminhado ao Poder Legislativo no ano anterior ao de sua execução. Errado. Não é isso que diz o princípio da anualidade. Pelo princípio da anualidade, né, o orçamento ele vai ter uma vigência de 1 ano, que atualmente coincide com o ano civil, né, vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro. O princípio da anterioridade, esse sim, é que estabelece que a lei orçamentária deve ser elaborada em 1 ano para começar a ser executada no exercício financeiro seguinte. É isso, né? Então, esse item está errado. Acerca dos princípios orçamentários, julgue os itens subsecutivos. O princípio da exclusividade, já falamos do princípio da exclusividade, né? O princípio da exclusividade tem o objetivo de impedir que a lei do orçamento seja utilizada como meio de aprovação de matérias estranhas a questões orçamentárias. Bom, como a gente falou, o princípio da exclusividade ele veda que sejam tratados na LOA matérias estranhas, correto? A fixação de despesas e
estimativa de receitas, ou seja, o objetivo do princípio da exclusividade é aproveitar, né, o rito de aprovação da LOA para aprovar outras matérias, como, por exemplo, uma alteração na legislação penal, entendeu? Então, isso não é possível. A LOA só pode tratar de matéria orçamentária, que é a previsão de receitas e fixação de despesas. Por isso, esse item está correto. No Brasil, a anualidade do orçamento sempre foi consagrada, inclusive, nos dispositivos constitucionais. Mas a exigência de que os orçamentos anuais fossem contemplados com projeções plurianuais se deu a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, vamos lá. No Brasil, a anualidade do orçamento sempre foi consagrada, inclusive nos dispositivos constitucionais. Mas a vigência de que os orçamentos anuais fossem contemplados com projetos plurianuais se deu a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha só, vamos lá. A anualidade do orçamento sempre foi consagrada, inclusive, nos dispositivos constitucionais. Bom, vamos lá. As constituições, né, de 67, por exemplo, ela previa, né, a figura do orçamento anual, né? Só que os planos plurianuais, da forma como eles foram concebidos hoje, né, o plano plurianual e aí a integração do planejamento com o orçamento, isso se deu como? Com a Constituição Federal de 88, não foi com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela não inovou a estrutura orçamentária dessa forma, né? Definindo que a partir daquele momento, né, a atuação orçamentária se daria por meio de projetos e planos plurianuais. Então, esse item está errado. As cotas de receita que uma entidade pública deva transferir a outra serão incluídas como receita no orçamento da entidade obrigada à transferência. Olha só, vamos lá. A Lei 4320, né, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, elas admitem que seja transferido recursos de uma unidade orçamentária para outra. Essa transferência, né, de recursos de uma unidade orçamentária para outra, ela é denominada de transferência de cota financeira. As transferências de cota financeiras, elas podem ocorrer de um órgão, né, de um ministério para outro, ou de um ministério para uma secretaria que lhe seja subordinada. Por exemplo, vamos lá. Vamos lá. Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, ele pode transferir cota financeira para a Secretaria de Receita Federal, para que ela execute ali as suas despesas. Observem que a Secretaria de Receita Federal, ela está subordinada ao Ministério da Fazenda. Nesse caso, a transferência dessa cota financeira, ou seja, do dinheiro mesmo, tudo bem? Da conta única do Tesouro para a conta corrente da Secretaria da Receita Federal é denominada de repasse. Perdão, é denominada de subrepasse. Tudo bem? Subrepasse por quê? Porque nós temos aqui uma subordinação entre o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Receita Federal. Mas, por outro lado, quando o Ministério da Fazenda descentraliza recursos financeiros, dinheiro, da conta única do Tesouro para a conta corrente de outro ministério, por exemplo, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, não existe subordinação entre eles, correto? Não existe subordinação entre o Ministério da Fazenda e o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, essa transferência de cota financeira aqui é denominada de repasse. Então, repasse, não existe subordinação entre o órgão que transfere o recurso e aquele que recebe. Subrepasse, existe subordinação entre o órgão que transfere o recurso e aquele que recebe.
No órgão que transfere o recurso, aqui eu tenho uma despesa, concorda? Não é isso? E no órgão que recebe o recurso, no que recebe eu terei uma receita. Não é isso? Então, no Ministério da Fazenda, que é quem está transferindo o recurso, no momento em que ele transferir, vai contabilizar para ele ali como despesa. E lá na Secretaria de Receita Federal, lá, ela que está recebendo esse valor, vai contabilizar esse valor como receita. Tudo bem? Então, voltando aqui na questão. As cotas de receita que uma entidade pública deseja transferir a outra serão incluídas como receita no orçamento da entidade obrigada à transferência. Poxa, na entidade que está transferindo, o valor vai ser registrado como despesa, não como receita. Como receita naquela entidade ou naquele órgão que está recebendo o recurso. Por isso esse item está errado. O princípio do orçamento bruto, embora bastante representativo, não está integrado à legislação brasileira. O princípio do orçamento bruto, embora bastante representativo, não está integrado à legislação brasileira. O que diz o princípio do orçamento bruto? Que as receitas e as despesas, elas devem constar do orçamento sobre seus valores totais. Tudo bem? Por quê? Para se ter uma visão correta, né, do total das receitas do poder público e de suas despesas. Não pode constar o valor líquido. Por exemplo, quer ver? Quando o Estado, né, estima a sua receita, quando o Estado estima a sua receita, por exemplo, com ICMS, no valor de 400, ele tem que contabilizar lá do lado da receita, né, a ser arrecadada, 400. Ah, mas professor, 25% desse valor aí ele vai transferir ao município de origem. Por que ele não coloca logo 300 do lado da receita? Não pode. Ele vai lá do lado da despesa, ele vai colocar lá, vai contabilizar lá do lado da despesa as transferências, né, que ele está constitucionalmente obrigado, né, a repassar aos municípios sobre a sua arrecadação. Então, se ele estimou arrecadar 100 e 25% desse valor aí vai ser transferido aos municípios, no lado da despesa ele coloca lá despesas com transferências constitucionais e também o valor total dessa despesa com transferências constitucionais. Tudo bem? Então, isso é o que propõe o princípio do orçamento bruto, que está sim sendo exigido na Constituição, na legislação brasileira, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei 4320. Então, esse item está errado. O princípio da especialização contribui para o trabalho fiscalizador dos parlamentares sobre as finanças executivas. Olha só, o que diz o princípio da especialização? Pelo princípio da especialização, né, a administração ela deve detalhar o máximo possível o orçamento para informar a sociedade e possibilitar o controle das políticas públicas. Por exemplo, não adianta ele colocar lá no orçamento que ele tem despesa corrente de 3 milhões. Ele tem que informar se aquela despesa corrente é com o quê? É com o pessoal? É com pagamento de juros da dívida? É com aquisição de material de consumo? É com o quê? Então ele tem que detalhar. O princípio da especificação, ele exige que a despesa seja, como o próprio nome diz, especializada, especificada, ela seja detalhada. E a Lei 4320 coloca que, para atender, né, esse princípio da especialização, a despesa ela deve ser detalhada, pelo menos até elemento de despesa. Tudo bem? O Manual Técnico do Orçamento de 2013, para conferir uma discricionariedade maior ao gestor, coloca que na LOA, né, esse detalhamento pode ocorrer até a modalidade de aplicação, mas tem que detalhar. O que não pode é colocar na LOA dotações com valores genéricos. Isso não pode. Tudo bem? Não é possível colocar na LOA dotação com valor genérico, global, isso não. A LOA, o princípio da especificação não permite. Tá legal? Então,
não permite exatamente para quê? Para detalhando a LOA, né? Saber exatamente que tipo de despesa vai ser executada para facilitar a fiscalização da execução orçamentária. Então, esse item, né? O item 12 é um item correto. De acordo com o princípio do orçamento bruto, o montante total de despesas orçamentárias deve ser igual ao montante total de receitas orçamentárias. Isso não é o princípio do orçamento bruto. Pelo que a gente viu, o princípio do orçamento bruto, ele coloca o seguinte, que o total das despesas que forem realizadas, né, e fixadas no orçamento não pode ser superior ao total das receitas que forem previstas ou arrecadadas. É isso é isso que propõe o princípio do equilíbrio. Desculpa, vou voltar, tá? Então vamos lá. Pelo princípio do orçamento bruto, as receitas e despesas devem constar no orçamento sobre seus valores totais, sem vedado colocá-la no orçamento o valor líquido da arrecadação com ICMS ou com IPVA. Tudo bem? O princípio do orçamento bruto prega o quê? Ele prega que, repito, as receitas e despesas devem constar no orçamento sobre os valores totais, nada de colocar valor líquido. O princípio do equilíbrio, né, que a banca que tentou nos confundir, esse aqui prega que o montante das despesas orçamentárias, né, devem ser, no máximo, iguais ao montante das receitas orçamentárias arrecadadas. Em outras palavras, as despesas executadas não podem superar as receitas arrecadadas. Tudo bem? É isso. Por isso, esse item 13, né, está errado. O Distrito Federal tem competência exclusiva para dispor sobre normas gerais de direito financeiro apenas por lei complementar distrital. Errado. O artigo 165 da Constituição Federal coloca que a competência para dispor sobre normas gerais, né, sobre direito financeiro, prazo, vigência de execução dos orçamentos, é uma competência da União via lei complementar. O Distrito Federal, os estados, os municípios até podem, né, no caso do Distrito Federal e dos estados, podem até suplementar a legislação federal no que for cabível, mas legislar sobre normas gerais de direito financeiro é competência. Desculpem, a competência é da União. Diferentemente da Lei 43/20, né, que tem hoje status de lei complementar, a LRF procura estabelecer normas gerais sobre orçamento e balanços. Bom, vamos lá. Primeiro, tanto a Lei 43/20, ela foi recepcionada pela Constituição Federal com status de lei complementar. Por quê? Porque o artigo 165 da Constituição Federal ela exige que lei complementar disponha sobre exercício financeiro, né, finanças públicas, planejamento, orçamento público. Só que essa lei ainda não foi elaborada pelo Congresso Nacional, ainda está lá em discussão no Congresso Nacional. Como a Lei 43/20, que é anterior à lei a Constituição de 88, guarda uma compatibilidade com o texto constitucional, ela foi recepcionada pela Constituição Federal com status de lei complementar. Por outro lado, foi elaborada em 2000, em maio de 2000, a Lei Complementar número 101, né, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio trazer o quê? Normas sobre, como o próprio nome sugere, responsabilidade na gestão fiscal, transparência, né, controle da dívida pública, que mais? Controle na execução de despesas com pessoal. Então ela trouxe normas específicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal. Tudo bem? A Lei 43/20 e a Lei de Responsabilidade Fiscal são duas legislações que coexistem. Uma não substitui a outra, uma não revoga a outra. São duas legislações que coexistem e tratam de uma matéria, finanças públicas, cada uma na sua área. Tudo bem? Atualmente, a legislação, né, considerada com status de lei complementar que estabelece normas gerais de direito financeiro é a Lei 43/20. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela é uma legislação complementar que trata de uma matéria específica. Transparência, responsabilidade na gestão fiscal. Tudo bem? Então, esse item está errado, ele tentou nos induzir ao erro, né? Porque a LRF também, né, é uma lei complementar.
né? E a LRF, ela não estabelece, ela não vem aqui para estabelecer normas gerais sobre orçamento e balanços, diferentemente da Lei 4320, como propõe aí a questão. Então, esse item está errado. Bom, muito bem. No próximo bloco, nós continuaremos falando sobre orçamento público, né, na Constituição, né, vendo os princípios constitucionais do orçamento público. Tá legal? Muito obrigado, até o próximo bloco.